Olá, tudo bem? Tamar aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Cuide daquilo que é urgente, mas foque naquilo que é importante. Você tem a sensação de que está sempre correndo, sempre apagando incêndios? Parece que tudo tem que ser para ontem? Parece que está faltando tempo? Pois é, as pilhas de tarefas parecem que não abaixam. Você resolve um problema e aparecem 2 ou 3. Está enxugando gelo, enxuga e nunca seca. Como resolver isso? Mas mais importante do que isso, enquanto você está nesse looping, nesse ciclo sem fim, de ficar correndo como um cachorro atrás do próprio rabo, que corre e nunca alcança, você pode estar se esquecendo daquilo que realmente importa. E é para esse ponto que quero chamar a sua atenção. Se inscreva no canal! Clique no sininho e escolha a opção Todas para ser notificado automaticamente de cada vídeo novo. Já deixe o seu like, o seu gostei, clicando aí no joinha e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Em algum momento, o ser humano perdeu a essência daquilo que mais importa na vida. A correria da vida, os afazeres do dia a dia, a pressão por resultados, a cobrança de si mesmo ou de outros para que a pessoa seja alguém, entre aspas, fez com que o importante fosse relegado ao segundo plano. Coisas importam mais do que pessoas, os fins justificam os meios, os resultados valem mais do que o esforço. As pessoas tornaram-se estranhas dentro de suas próprias casas. Vizinhos que não se conhecem, moram na casa ao lado, mas se encontrar no centro da cidade, não faz ideia de quem sejam. Famílias que se encontrarem é apenas em casamentos ou velórios, o mundo mudou. Os valores foram invertidos. O que era importante deixou de ser, e o que não tinha valor, hoje tem. Para algumas coisas faz sentido, para outras nem tanto. Rever os nossos valores e as nossas crenças é um exercício natural, que faz e deve fazer parte das nossas vidas. Mas estamos evoluindo ou regredindo? Precisamos ter o capricho de refletir sobre os nossos comportamentos, olhar para dentro de nós mesmos, que é o que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e confrontar o eu de hoje com o eu de ontem, para mudar se necessário, para que o eu do amanhã seja alguém de quem eu possa me orgulhar. Não apenas pelo que conquistei, mas por quem eu me tornei. Que tipo de hábito estou praticando hoje que me levará para onde eu desejo? Quem tem o hábito de arrumar a cama, arruma, mesmo que ninguém, além dele mesmo, vá ver a cama arrumada. Quem tem o costume, o hábito de pentear o cabelo, penteia mesmo que esteja sozinho em casa e não vá receber a visita de ninguém. Cultivar bons hábitos é necessário para que alguém saia da mediocridade e realize não só o que deseja, mas o que precisa realizar. A nossa geração, independentemente da idade, independentemente de ser baby boomers, X, Y, millennials, Z ou alfa, mas a geração viva hoje está vivendo uma miscelânea de conflitos internos causados pela perda da essência de quem são. Muitos não se reconhecem mais enquanto pessoas, só se reconhecem dentro do papel ou dos papéis que exercem na sociedade. O Antônio não é mais o Antônio, agora ele é o reitor da faculdade. O João não é mais o João, agora ele é o doutor João. A Maria não é mais a Maria, agora ela é a diretora corporativa da empresa XYZ. Porém, na ânsia para se reencontrar, o ser humano volta ao passado. Nunca as coisas antigas estiveram tão na moda quanto estão hoje. Os patinetes elétricos, que é uma coisa do passado, estão de volta. Os óculos de realidade virtual, a máquina de lavar louças, a esteira de fazer caminhada, as barbas e barbearias. Tudo coisa do passado que a geração de hoje resgata na busca consciente ou não para se reencontrar. O passado volta, não só para satisfazer a necessidade de nostalgia, mas para que o ser humano tente não se desconectar de quem ele realmente é. Os carros antigos estão aí,
os brinquedos antigos, as coleções antigas, para nos fazer recordar de quem somos, de onde viemos, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Os jovens têm muito a contribuir com os de mais idade e os mais velhos, sem dúvida, têm muito a contribuir com os mais jovens. Mas, sendo jovem ou velho, o foco do ser humano deve ser não perder de vista aquilo que realmente importa. E o que importa não é o que passa, é o que fica, não é o que é transitório e passageiro, mas o que é permanente e duradouro. O sábio Salomão disse em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Embora quem viva de passado seja o museu, o ser humano tem esse desejo, de certa forma, de não perder as suas raízes, não cortar o cordão umbilical, não se desconectar do que ficou para trás. Nessa perda da noção do que é realmente importante, as relações tornaram-se cada vez mais frias e distantes, superficiais e não raras vezes interesseiras. Não há mais tempo para se jogar conversa fora. O tempo agora é caro, os afazeres nos chamam, trabalhar é preciso e assim os dias se vão. Na grande maioria das vezes, as pessoas estão como bombeiro, apagando incêndios, resolvendo coisas urgentes, o tempo todo correndo atrás daquilo que parece nunca alcançar. É necessário resolver as coisas urgentes quando elas aparecem, mas se você está all the time, o tempo todo, fazendo coisas urgentes, algo está errado. Está faltando planejar, administrar o tempo, priorizar. É preciso colocar cada coisa no seu devido lugar. Primeiro, o mais importante. O que é importante para você? Qual a sua ordem de priorização? Deus, família, trabalho, lazer? Eu não sei, mas você precisa saber. Se você não sabe o que é importante para você, você coloca priorização em qualquer ordem. E talvez o que é importante fique fora da lista ou fique no fim da fila, fazendo com que todos os dias você nem olhe para isso. O que você vai colher amanhã será o fruto da semente que você está plantando hoje. Está plantando o que é importante? O que quer colher? Ou está semeando qualquer coisa ao acaso, sem refletir sobre o que está plantando? A semente que você está plantando hoje fará germinar o ser humano que você quer se tornar amanhã. Está plantando a semente do importante? Ou está correndo para cá e para lá, lançando sementes ao vento? Ou está com preguiça de plantar, achando que a terra fará brotar do nada sem o teu esforço? Cuide daquilo que realmente importa. Muitas pessoas conhecem o quadrante do urgente e importante. Se algo não é importante nem urgente, eu não deveria estar fazendo. Se é urgente, mas não importante, eu deveria delegar se possível ou resolver rapidamente para voltar para o que é importante. Se tudo é urgente, é preciso entender por que as coisas se tornaram urgentes. Está faltando recurso? Protelei demais para deixar tudo acumular? Não priorizei errado? Quando tudo é urgente, nada é urgente. A palavra de Deus nos diz que há um tempo para cada coisa. Quando você faz primeiro aquilo que é importante, você consegue encaixar as coisas de maneira que a vida flua e muito mais leve. Mas é necessário colocar no copo primeiro as pedras grandes, para depois as menores, em seguida a areia e por fim a água. Se tentar inverter a ordem colocando a água primeiro, ao colocar as pedras, a água do copo vai derramar. Se encher primeiro com pedras pequenas, não haverá espaço para as grandes. Nem tudo é importante. Há coisas que você precisa abrir mão, deixar de lado, rever se faz sentido. Quanto tempo você está gastando com coisas sem importância? Talvez você diga, não, na minha vida tudo é importante. Pode ser, mas qual o grau de importância de cada coisa? Para você, não perca a sua essência, não abra mão de quem você é, não perca na vida o que ou quem realmente importa. Enquanto está correndo atrás de coisas que mais tarde pode perceber que não eram tão importantes assim.
Cuide do que é urgente, mas não perca o foco do que é importante. Agora eu vou te dar alguns exemplos do foco no que importa. Deus quer que você se preocupe com aquilo que importa. Através do profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 18, ele pergunta para Jerusalém: que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sió? E que te importa a ti o caminho da Síria, para beberes as águas do rio? Jerusalém, em vez de se preocupar com o importante, que era o que Deus lhe oferecia, ia procurar em outras fontes o que Deus tinha para lhe satisfazer. No versículo 13 do mesmo capítulo, Deus diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. Abandonaram o importante, Deus Jeová, o manancial de águas vivas, para irem cavar poços furados, com brechas, que não eram capazes de segurar as águas. Não fazer o mais importante era o pecado dos escribas e fariseus. Eles cumpriam a lei, mas não faziam o mais importante dela. Como hoje, muitos fazem muita coisa em favor da religião, mas não praticam o mais importante. Cristo o censurou por isso em Mateus 23 e 23, exortando: ai de vós, escribas e fariseus, bando de hipócritas! Vocês dão o dízimo até dos menores temperos da cozinha, da hortelã, do endro, da arruda, do cominho, de toda a hortaliça, de toda a verdura, e desprezam o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia, a fé e o amor. Veja a gravidade de trocar o importante pelo supérfluo, a essência pelo detalhe. Deixar de lado o juízo, a misericórdia, a fé e o amor implica em perder a salvação. Jesus, quando veio ao mundo, veio para cumprir a sua missão e manteve o foco naquilo que era importante. Em Marcos capítulo 8, versículo 31, ele começa a ensinar que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. Era isso que importava, que era necessário. Para isso ele veio, para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele reforça isso em Lucas 12, versículo 50, dizendo: importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. O batismo da sua morte importava. Por isso ele se entregou aos soldados. Por isso ele não invocou uma legião de anjos para defendê-lo. Por isso ele não desceu da cruz. Porque importava, era importante que ele cumprisse a sua missão dentro do plano da redenção. E porque importava, ele caminhou conscientemente para Jerusalém, para ser morto por ocasião da Páscoa. O médico Lucas nos conta no capítulo 13, versículo 22, que ele percorria as cidades e as aldeias ensinando, mas caminhando em direção a Jerusalém. De repente chega um fariseu e ele diz: ei, Jesus, Herodes quer te matar. O que Jesus respondeu? Ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no 3º dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. É importante que eu não pare, que eu continue caminhando, hoje, amanhã e depois, porque preciso morrer dentro de Jerusalém. Jesus, o Filho de Deus, veio para que se cumprisse tudo que a seu respeito, que a respeito dele estava escrito na lei de Moisés e nos profetas. Ele diz em Lucas 22 e 37, importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado. Era importante que Cristo cumprisse todas as profecias para que reconhecêssemos nele o Messias. E ele se manteve concentrado no propósito da missão, no que era importante. Em Marcos 13, versículo 10, ele diz: importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. O que importa, o que é importante, é que o evangelho seja pregado e alcance todas as pessoas. Você está contribuindo para isto? Está espalhando o evangelho, a palavra de Deus? Cristo disse: importa, é importante que isso seja feito. Jesus estava na casa de Marta, enquanto ela andava em muitos serviços,
Sua irmã Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Incomodada com isso, Marta pergunta para Jesus em Lucas 10, versículo 40, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? A resposta de Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que Jesus estava dizendo para Marta era, Marta, o que você está fazendo é muito importante, mas o que Maria escolheu fazer é o mais importante, ouvir as minhas palavras. Tudo pode ser importante, mas nós precisamos dar para cada coisa a sua devida importância. E se você, como Maria, está aqui ouvindo as palavras de Jesus, meus parabéns. Você escolheu a melhor parte, o mais importante, e Deus vai honrar a sua fé. Sabe o que é mais importante? Jesus diz em João capítulo 4, versículo 24 para a mulher samaritana, Deus é espírito e o importante, o que importa, é que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade tem sido o mais alto grau, tem tido o mais alto grau de importância para você? Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas sabe qual é o problema de muitas pessoas? Se preocupar com coisas pequenas, com picuinhas, com a vida de A ou B, com detalhes sem importância, enquanto o importante está ficando de lado. O apóstolo Pedro tomou um puxão de orelha de Jesus em João capítulo 21, versículo 22. Por quê? Porque apontando para João, perguntou para Jesus, Senhor, o que vai acontecer com esse daí? Jesus respondeu, o que te importa? Segue-me tu. Mantenha o foco no que é importante. Cuide primeiro da sua salvação. E para ser salvo, como disse Pedro e os demais apóstolos, em Atos capítulo 5, versículo 29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Para ser salvo é mais importante do que tudo, obedecer a Deus. Isso tem sido importante para você? Tudo é importante. Se você não consegue fazer sozinho tudo que é importante, necessário, o que precisa ser feito, compartilhe, delegue, divida a carga. Na igreja primitiva, quando o número de discípulos começou a crescer, as viúvas começaram a ficar desprezadas, porque os apóstolos não conseguiam cuidar do ministério da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, dar a assistência social que as viúvas precisavam. Mas eles reconheciam que ambas as coisas eram importantes. Por isso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, eles dizem, Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Cada coisa tem a sua devida importância. O apóstolo Paulo sabia que era importante que ele fosse para Roma. O próprio Senhor Deus lhe apareceu, ele disse, em Atos capítulo 23, versículo 11, Paulo, se anime, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. É importante que você vá, também para Roma, para pregar o meu evangelho. E disse mais, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ele relata isso no capítulo 27, versículo 24. Sabe por que a geração atual da sociedade contemporânea está tão idólatra e depravada? A palavra de Deus nos responde em Romanos 1 e 28, porque as pessoas não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Quando as pessoas não se importam em conhecer a Deus, em aprender da sua palavra, Deus os entrega a um sentimento perverso para que vivam na prática do pecado e recebam o seu julgamento, o seu juízo. Qual a importância que você tem dado para conhecer mais a Deus? Faça o que é urgente, mas não se esqueça do que é importante. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, se esta palavra fortaleceu ainda mais a sua fé, dá um like. Clica no joinha, escreva no comentário, eu concordo, e compartilhe com todos os teus contatos para semear a semente do Evangelho. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.